Hum. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento Redis de forma geral, até mesmo algumas tendências de mercado que eu venho acompanhando e que tem sido a realidade. Vou estar compartilhando aqui a minha tela para que vocês possam ver a apresentação. Um minutinho. Tudo ok, gente? Bom, parece que sim. Bom, vamos lá, gente. Começando aqui, eu sou o Heraldo, basicamente sou CTO aqui na M3. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre todo esse ecossistema de headless, vamos botar assim, e toda essa nova forma de se pensar na hora de desenvolver um novo site. E trouxe aqui sobre esse título de Futura Headless para a gente explorar um pouquinho aí do que vem a vir dentro do mundo do desenvolvimento de front-end. Primeiramente, como eu comecei a falar, eu sou o Heraldo. Hoje sou CTO aqui na M3. Tenho aí atuado com desenvolvimento desde lá do início com WordPress, peguei um pouco de PHP, também cheguei a desenvolver algumas coisas de PHP diretamente, até mesmo com Node.js. Atuo bastante tempo aí nesse mundo de e-commerce, implementando lojas desde aí da Tray, WooCommerce, FBits, que na época se chamava FBits, né? E outras plataformas também como a Jet. Venho aqui, hoje tenho liderado todo esse time de desenvolvedor na M3, basicamente já são aí 95 membros no meu time e não para de crescer. E hoje eu vim aqui apresentar um pouquinho, né, sobre todo esse ecossistema Headless. E inicialmente eu quis trazer aqui um pouquinho dessa agenda, onde quero trazer aqui um pouquinho do o que é Headless para quem é novo, o que se trata esse termo, né, principalmente quem não tem tanta familiaridade ainda. Quero trazer também algumas vantagens disso em volta do e-commerce, as principais tendências do mercado hoje em volta disso. Vou tentar trazer um pouquinho também do que isso muda, principalmente para quem é desenvolvedor, ou até mesmo quem participa ali das equipes mais técnicas, né? Que entender um pouquinho como era feito no passado, o que esse novo paradigma traz de mudanças no dia a dia. Também quero falar assim um pouquinho do que tinha de métodos de renderização hoje que são utilizados dentro desse mundo de front-end, quais as vantagens de cada um, quando se utilizar cada um e por que que esse conhecimento tem se tornado cada vez mais relevante hoje em dia quando se fala de headers de forma em geral. Também quero trazer um pouquinho assim das principais frameworks de mercado, até porque acho que boa parte desse papo vem das novas tecnologias que vêm surgindo e que tem mudado muito a forma de se trabalhar hoje, principalmente com o desenvolvimento front-end de forma geral. Quero trazer também aqui um pouquinho de novas tecnologias também, para ficar no radar, para saber assim, o que, que tem por vir, o que, que já é legal ficar de olho, que eu tenho passado bastante com o time aqui, de possíveis mudanças que possam vir no futuro também, até porque, como vocês sabem, a tecnologia não para, hoje é uma coisa, ano que vem já pode ser outra, então, principalmente agora, alguns já devem estar acompanhando, esse monte de notícia trazendo o povo de chatbot, IA, e muito disso pode vir a mudar como a gente trabalha nos próximos anos de forma geral. Uh, Falando também um pouquinho ali, alguns desafios que isso traz. Claro que eu brinco que nada vem sem um custo, né? Toda nova tecnologia, toda grande mudança sempre tem seus desafios. Alguns casos de uso, até mesmo experiências nossas que tivemos aqui na M3, e um pouquinho do que se esperar aí pelo futuro, de mudanças que podem vir no mercado, para todo mundo já estar um pouco, pelo menos, ligado e atento às mudanças que podem vir. Bom, começando aqui, o que é headless? Acho que nem todo mundo aqui está familiarizado um pouco com esse termo, com esse conceito. Isso é uma tendência que vem do mercado bem forte, que eu já vim até totalmente, vou explicar bem nesses detalhes. Vocês podem perceber que hoje, cada vez a mais marcas estão em diferentes canais. Muito se fala de omnichannel. Você não está hoje preso somente ao website, você tem o mesmo website, as pessoas têm, às vezes, um app mobile, tem a loja física, tem a imagem dela nas redes sociais, e até mesmo Internet of Things, como coisas como Alexa. Hoje já é possível, por exemplo, você desenvolver uma forma lá, um plugin para Alexa, onde a pessoa consegue comprar por comando de voz. Apesar de não ser a forma mais popular, mas eu digo que sim, que as possibilidades estão aí, né? E até mesmo agora com essas tendências de IAs, interpretações de texto, interpretações de voz, cada vez mais abre novas possibilidades a serem desenvolvidas em volta de todo o comércio, o varejo de forma geral. Você tem novas inovações chegando no mercado. E o Redis, ele vem com essa abertura, onde você separa tudo que é realmente front-end, tudo que é canal de entrada, do que é realmente o back-end, toda a parte de processamento, toda a parte logística. Aqui até trouxe uma imagem para ilustrar bem o que é essa separação, né? Porque basicamente no back-end você tem todo o seu catálogo,
toda a sua questão logística de inventário, como se gerencia isso, toda a sua parte de preço, que vai variar bastante, principalmente quando se trata de B2Bs, por exemplo, você tem toda uma regra de preço mais complexa. A gente está preocupado também com descontos, né? Toda a parte de marketing, vamos botar assim, e checkout, que nem sempre o usuário está tão, como é que eu posso dizer, preocupado com isso, né? O usuário, bem que o usuário final, ele só quer comprar, ele só quer realmente entrar na página de produto e fazer a compra dele. E aí vocês estão falando de, assim, de um outro espectro, de uma outra dores que existem, né? Vamos botar assim. E conforme toda essa parte, todo esse quesito de omnichannel tem ficado muito forte, foi se criando essa separação. Quase todas as plataformas hoje já são pensadas em APIs, onde nem todas conseguiram aí acompanhar essa mudança. E a ideia do Redis é basicamente separar o desenvolvimento, vamos botar assim, do que é infraestrutura, do que é back-end, do que é front-end de forma geral. Aqui nessa apresentação, pretendo dar um pouco mais de foco para o desenvolvimento de front de forma geral, mas isso também se aplica a muitas ideias aí de mobile, smart wearable, enfim, outras coisas que tem nesse meio. E uma das grandes vantagens, assim, até mesmo do Redis, é principalmente assim, a flexibilidade. Você consegue ter mais liberdade para mudanças em diferentes canais, com diferentes focos, né? Você consegue ter uma experiência mais customizada para cada tipo de canal. Outro grande ponto é a escalabilidade. Acho que todo mundo aqui que já percebeu que a internet ela basicamente cresce de forma exponencial. A cada ano que passa, você tem mais usuários e muitas vezes são saltos exponenciais do quanto essa pessoa acaba utilizando mais e mais a internet e mais passa a ter a vida conectada. E isso hoje chega num ponto que, às vezes, falar de 10 milhões de acessos para uma marca grande, já não estamos falando mais de algo inimaginável, de algo impossível de ser pensado. Acho que hoje isso já é a realidade de alguns grandes e-commerces. E isso traz uma limitação que a gente tem que, por exemplo, um computador sozinho não consegue servir essa quantidade de requisições, essa quantidade de dados. Você começa a ter que pensar em escalabilidade horizontal. Já estamos falando com CDNs e cache distribuído ao longo do globo. Você quer ter um site, você tem um usuário que está acessando diferentes partes, até mesmo do próprio país Brasil que a gente vive hoje. Então, você tem que considerar que às vezes o cara que está no norte e o cara que está no sul vão ter conexões diferentes, estão em locais geográficos diferentes, onde até mesmo as tendências computacionais hoje, a gente conseguir separar um pouco isso, traz vantagens para o seu business, né, de performance, que é um ponto que você consegue atacar de forma mais precisa quando se trata de cenário headless. E com tudo isso, claro, você tem grandes vantagens, principalmente no mundo de e-commerce, né? Dentro do cenário de e-commerce, a gente sofre uma dor bem grande, assim, claro, de toda essa parte de flexibilidade, toda essa parte de evolução do produto, e que, enfim, faz parte do dia a dia, mas a gente tem um grande dor aí, acho que todo mundo que mexe com varejo, que é essa parte de performance realmente. Você realmente quer o teu website com a melhor performance possível. E isso vem, como eu falei, é, hoje sendo trabalhado para as plataformas de formas individuais, cada uma com suas estratégias. Porém, claro que até mesmo pelo escopo que uma plataforma, por exemplo, de e-commerce, ela está preocupada, como disse anteriormente, toda a parte de preço, inventário, checkout e tudo mais, isso impede eles de conseguirem evoluir o front-end na mesma velocidade que as tecnologias estão surgindo e que as tendências vêm vindo forte, né? E sim, aqui eu trouxe aqui até algumas estatísticas que, assim, são vantagens até muito grandes. Um site que performa 0,1 segundo mais rápido, principalmente abaixo de 1 segundo, você já tem ganho aí de 8,4% no varejo. Isso é uma estatística fornecida até pelo Google, né? Que é a principal ferramenta hoje de analytics que existe. Como vocês sabem, a Google é dentro do Google Analytics e do Google AdWords, que basicamente coleta dados aí de N e-commerce no mercado. Acho que já é um padrão que, mesmo quem tem outras ferramentas, acaba utilizando o Google até mesmo para conseguir tirar uma prova de qualidade de dados, vamos dizer assim. Então, eles têm, eu diria que dados de todos os websites que existem, principalmente nessa parte de e-commerce, e eles trazem essas métricas que, olha, cara, realmente investir em performance traz resultados. Isso traz resultados desde uma menor taxa de rejeição, que é basicamente quando a pessoa abre o site, olha e fecha. Isso acontece porque o cara abriu o site, ficou 1, 2 segundos lá, não carregou, está na tela em branco e fala, cansei, fechei. Próximo, sabe? Isso acontece. Isso é uma coisa bem importante a ser levado em consideração. E, claro, a taxa de conversão ela tende a aumentar. Quanto mais você tem pessoas acessando, realmente conseguindo olhar seus produtos e ficando no site, assim, há uma maior propensão dele passar por todas as etapas. Porque quando eu disse taxa de conversão, nem sempre é necessariamente uma compra, né? Às vezes é simplesmente uma pessoa se cadastrar lá no website e realmente efetuar a ação desejada. Às vezes a sua ação, seu interesse, principalmente quando você faz uma landing page no site institucional, é simplesmente que a pessoa deixe ali, entre em contato, peça para cotar um produto, porque aqui eu estou falando bastante de e-commerce, mas isso também se aplica nos cenários assim, de quem está desenvolvendo landing pages. Às vezes um blog é mais simples, você quer que a pessoa leia, interaja, sei lá, reposte nas redes sociais. Esse tipo de ação vai existir, e quanto melhor a performance, melhor a UX que o site tem, mais você tem engajamento e retorno sobre essas ações, né? E bom,
falando de tendências de mercado, toda essa ideia de headers ela tem ficado cada vez mais forte. E uma coisa que eu falo bastante, muita gente acha que às vezes a tecnologia ela vem antes, eu falo, cara, quem vem primeiro geralmente toda essa parte de, como é que eu posso dizer, de base e a dores que existem no mercado hoje, né? Vamos dizer assim. Porque não adianta nada você ter uma ideia disruptiva se você não tem como construir basicamente essa solução, né? Isso vem muito forte, principalmente quando se fala de serverless de forma geral. É, todo para quem não está familiarizado com o que é serverless, né? Isso aí foi uma coisa que já existia desde 2014, porém ficou muito popular quando a AWS lançou seu produto, que foi a Lambda, que permite basicamente você pagar só por uma questão de execução e que muitas tecnologias têm surgido em cima dessa basicamente forma de se colocar uma aplicação no ar, né? Isso foi uma coisa que surgiu na época, ficou meio assim e foi ganhando um hype muito grande ao longo dos anos e hoje tem se tornado cada vez mais padrão e até uma estratégia cada vez mais já esperada de ser utilizada quando se trata aí de desenvolvimento heads ou de front-end de forma geral. Outra dor é a grande omnichannel, como vocês falam, toda grande varejista hoje, ele tem esse desejo de conseguir associar tanto a loja física dele, tanto o e-commerce, tanto o app mobile, que é outra coisa muito forte, tanto a parte de wearable, tanto a parte de Internet of Things, que, enfim, eu brinco que a cada dia que passa, mais formas existem de interagir com o seu cliente final e até mesmo de trazer a pessoa para o, como é que eu posso dizer, para realmente a sua loja vender o seu produto, trazer para o seu e-commerce. Então, assim, mais e mais, como é que eu posso dizer, devices foram criados e têm sido conectados a tudo isso. E isso tudo, como eu falei, a parte do desenvolvimento de API foi só um reflexo de toda essa dor de omnichannel, de novas estratégias que surgiram em volta disso. A gente tem também toda a criação de static site generators que mudou talvez um pouco como a gente pensava na forma de trabalhar com como realmente renderizar o client-side. Eu vou tratar mais à frente também dos métodos de renderização. E isso trouxe, assim, foi uma inovação, apesar de ser uma coisa que eu vi que era simples, que já existia no passado e que só voltou à tona com tudo. Outra dor que a gente tem muito grande, né, que é a performance e escalabilidade. Eu falo que performance é uma coisa que todo mundo quer ali bater o melhor possível, principalmente no mobile. E a escalabilidade é uma coisa que eu brinco que explodiu nos últimos anos, né? Antes você tinha uma coisa de, cara, ter 1 milhão de acessos em, sei lá, 2012, 2013 era algo impensável e, sei lá, todo mundo falava, cara, isso é insanidade. Hoje em dia eu digo que para grandes e-commerces é tipo, tá, um normal, sabe? E nem todo mundo está acostumado com essa realidade. Isso é uma coisa que hoje vem à tona e a tendência é só aumentar no futuro. Eu fiquei sempre pensando em escalabilidade moving, computação, escalabilidade horizontal e vertical das melhores formas possíveis, não botar assim, e toda essa parte de headers vem surgindo com isso, e até mesmo a criação de novos frameworks. Acho que eu trouxe aqui até mesmo o próprio Next, e dentre outros frameworks que eu vou falar no futuro aqui, eles vieram com esse grande, como é que eu posso dizer, todas essas mudanças de paradigma, né, como serverless, tentando resolver todas essas dores de forma que você consiga melhorar aí toda essa parte de SEO, de social media, de como é que eu posso dizer, de estratégia de renderização. Acho que todos os novos frameworks que foram surgindo, eles vêm realmente atendendo todos esses pontos. Bom, gente, vou fazer só dar uma olhadinha aqui no Q&A, que eu vi que algumas pessoas já mandaram perguntas. Inclusive, se forem surgindo dúvidas ao longo dessa apresentação, podem mandando no Q&A, que eu prefiro ir respondendo de acordo com o tema, porque depois a gente acaba se perdendo um pouco, tá bom? Quem tiver dúvidas, podem ir mandando. Tem uma pergunta aqui do Pedro Paiva. O mercado está tendendo a oferecer mais lojas e aplicativos mobile do que páginas web? Conheço jovens que usam o celular com frequência, mas não sabem como usar o computador desktop ou notebook. Pedro, isso sim é uma tendência muito forte. Acho que hoje, todos os e-commerces aí, quem já está acostumado a lidar com analytics, coisa de 70% a 80% do tráfego geralmente é do mobile, é do celular. Eu diria que o website ainda é muito forte porque ele é a sua primeira porta de, como é que eu posso dizer assim, de entrada. Geralmente, quando a pessoa está pesquisando, geralmente ele vai jogar no Google, ele vai cair no site e que daí ele vai ser redirecionado para sua loja virtual, onde acho que tem menos atrito. Eu falo que o app mobile realmente impulsiona muito a venda. Ele é muito bom para você captar aquele usuário que já é recorrente. Porém, para descoberta, o website ainda é o primeiro ponto. Tanto que hoje em dia a gente fala bastante de, mesmo falando de loja virtual, de website, a gente não fala muito de mobile, de performance mobile, de PWA. São, enfim, estratégias que você tem de trazer talvez o seu site com esse feeling de app para que você consiga
ter mais conversão e mais aderência para esse usuário mobile. E claro, você já pode fazer uma chamada dentro da própria loja para ele baixar o seu app mobile e daí você começar a criar um canal de fidelização com ele, que ele volte e realmente compre mais vezes. Porém, eu não vejo, tipo assim, ou um ou outro achando que eu deveria focar mais no mobile. Eu acho que são estratégias que andam em conjunto. O site ainda é a porta de entrada, principalmente com a PWA, porque ele tem menor aderência. De mal bem o aplicativo, você depende do cara acessar a Play Store, fazer o download, e aí sim, claro, ele está no canal onde você tem, eu brinco que acho que o menor custo para trazer ele de volta, ele mais fácil dele acessar, né, fazer assim de forma frequente, né? E você pode trazer aí para estratégias como push notification, porque o cara está sempre ali atento, olhando a promoções e novidades da sua loja, no que ele, enfim, volte recorrentemente, né, dentro do seu da sua loja. Porque você, quando fala que sua loja, você não pode pensar só no site, você tem que pensar em todo o ecossistema. Como eu falei, o Omnichannel está aí e ele realmente é pensado em todos esses detalhes. Espero que eu tenha respondido essa dúvida. Qualquer pessoa que tiver em dúvida, vai mandando no Q&A que eu vou respondendo assim que eu for vendo. Voltando aqui um pouco à apresentação, falando um pouco aqui das diferentes arquiteturas. Como eu já vim falando, toda essa parte de headers, ele vem trazendo uma mudança no paradigma e como é pensado na hora de se desenvolver, principalmente um e-commerce de todo, como é que eu posso dizer assim, todo e-commerce, tanto um site institucional mesmo, né, do zero hoje em dia. E isso se reflete, eu brinco, até mesmo para aplicativos, né? Porém, aplicativos já vem nessa nova era, já pensados assim desde o início. Na arquitetura tradicional, a gente tem grandes plataformas aí que surgiram muitos nos anos 2000, vamos botar assim, que são extremamente populares até hoje, e eu brinco que, apesar de eu ter colocado elas aqui como tradicional, eu vou dar até um asterisco que quase todas elas evoluíram em terem formas de ser usadas somente por API. Não vou falar todas, mas em suma uma parte eles têm evoluído por esse caminho, porque, como eu falei, isso é uma tendência de mercado. Temos aqui o WordPress, Drupal, Magento, e até mesmo alguns frameworks de desenvolvimento mais antigos, como Rails, ASP.NET, apesar que eu deixei um asterisco, porque eu sei que ele pode ser desenvolvido na forma de API somente. E todos esses frameworks mais tradicionais, eles tratam em conceito onde tudo é acoplado. A gente está falando só de uma máquina, estou falando só de um computador. Não foi pensado na escalabilidade de milhões de usuários em uma parte, até porque nem era a necessidade no mercado quando se fala dos anos 2000, né? Se tivesse 10 mil acessos, era muito, né? Eu brinco que isso cresce exponencialmente conforme o tempo passa e muita gente fica surpreso, né, com todas as mudanças. E mesmo eles, eu brinco assim, mesmo esses frameworks, hoje em dia eles já têm formas de APIs ali de ser conectados de forma headless, ser usados como CMS de base, para o que vem aí ser a arquitetura headless, né? Que é realmente você ter um front-end desacoplado com CMS aí já pensado em ser utilizado dessa forma, de forma headless, onde o seu front-end ele vai estar em outro servidor, às vezes até mesmo realmente, acho que hoje é uma tendência muito forte, né? Tá no headless lá, seja na AWS Lambda, acho que hoje em dia todos os grandes clouds, Azure e Google, têm a sua própria plataforma, né? Que vai estar sendo distribuído de preferência cacheado na ponta, eu digo assim, no servidor de ponta mais próximo do usuário, isso independente se ele está, sei lá, no Amazonas, ou se ele está no Rio Grande do Sul, na Argentina, enfim, geralmente no servidor mais próximo do local dele, isso traz uma menor latência, porque apesar de pequeno, existe um delay, existe um tempo, né, de execução dessa página até ela chegar no usuário, então quanto mais perto, melhor. E claro, quanto melhor a execução, mais rápida for, né, melhor ainda é o resultado. E isso traz ali até mesmo que eu vou tratar recentemente agora com essa parte de métodos de renderização. E eu trouxe aqui até mesmo alguns exemplos de frameworks, barras tecnologias que são já pensadas no Redis. A gente tem os Traps CMS, com CMS já open source, assim como o WordPress, porém já pensado para esse mecanismo Redis, já realmente feito para ser API first. E aqui tem alguns frameworks front-end que podem ser utilizados ali no para fazer esse novo, como é que eu posso dizer, front-end, né? E isso válido, como eu falei, tanto para e-commerce, tanto para site institucional, até mesmo para algum aplicativo que você vai desenvolver de forma web, né? E trazendo um pouco até mesmo agora para a parte de tecnologia, a grande diferença das duas é realmente como eles lidam com a renderização. E isso muda muito o paradigma, apesar que às vezes fica uma coisa, eu brinco que mais técnica, mas é muito importante que vocês entendam esse conceito, porque isso acho que vai vir muito mais à tona agora com essa nova mudança. Que é principalmente como os sites são renderizados. Primeiramente aqui eu trago assim, o que a gente chama de server-side rendering, que é basicamente a técnica de renderização do lado do servidor, onde basicamente todas as plataformas ali que você tem antes trabalham, acho que já é um padrão que foi gerado no mercado, principalmente para a questão de SEO. Acho que SEO, para quem não sabe, é Search Engine Optimization, que nada mais nada menos que você otimizar essas palavras-chave para ser encontrado no Google. Você quer digitar, por exemplo, que a pessoa busque por copo azul, o nome da sua marca, ele acha como primeiro link ali no Google. Então, são basicamente essas palavras-chave que a gente trabalha ali para ter mais desempenho de busca orgânica, né? Isso é muito importante também porque cada vez mais a mídia paga tende a se tornar mais clara. E se você quer ter um business sustentável, uma loja realmente que seja lucrativa, e claro, você quer sempre otimizar, né, os resultados,
uma coisa muito importante, é focar bastante em SEO e conteúdo orgânico, porque esse tráfego é realmente algo mais barato, vamos dizer assim. Você tem uma boa performance, apesar que eu boto um asterisco aqui em server-side rendering, que ele performa bem quando está cacheado, porém, toda vez que você está renderizando essa página, você tem uma perda de performance. Porque, basicamente, você está pedindo acesso a uma página, ele está passando para um servidor, pegando informação no banco, montando essa página e devolvendo para o cliente. Então, eu brinco que ele performa bem, vírgula, nos casos em que ele está cacheado, e, claro, aqui você talvez não tenha uma dependência tão grande de JavaScript, não tem menos conteúdo sendo carregado no front-end, e talvez você não tenha uma usabilidade tão de aplicativo, por exemplo. Quando eu falo usabilidade de aplicativo, é aquela transição de página que você clica, vira uma página branca e carrega de novo. Acho que a maior parte das plataformas hoje, tanto o SaaS quanto o open source, trabalham muito com esse mecanismo, né? Só que, sim, claro, como eu falei, você compromete um pouco a usabilidade do usuário e também aumenta um pouco a carga no servidor. Você tem muito mais requisição, muito mais processamento do servidor sendo gasto, e isso traz aí algumas desvantagens até mesmo do custo de infraestrutura como um todo. Um outro modelo que foi tratado até mesmo com o Facebook, acho que foi o primeiro realmente grande app a trazer essa ideia de client-side rendering, que é realmente você ter, basicamente, você entrega uma página em branco para o usuário e o navegador dele processa essa página. Então, você está jogando todas essas possibilidades hoje para o computador da pessoa, para o celular da pessoa carregar e executar isso. Assim como funciona no app, né, normal, de certa forma. Porém, isso aqui foi tratado por meio do website. Acho que o primeiro grande website que trouxe essa ideia de client-side rendering foi realmente o Facebook. E cada vez mais você tem grandes plataformas adotando esse tipo de estratégia, às vezes até mesmo em conjunto com o server-side rendering, para tentar trazer a melhor usabilidade possível para o seu usuário, vamos botar assim. Só que isso tem uma grande desvantagem que é a perfeita SEO e o tempo de carregamento inicial maior. Por que o tempo de carregamento inicial é maior? Por mais que ele sirva mais rápido, você tem uma desvantagem que toda essa construção de página está sendo calculada às vezes no celular da pessoa, no computador da pessoa, e isso vai ter um tempo ali de execução. E o próprio Google penaliza bastante, tanto do ponto de vista de SEO, tanto do ponto de vista de conteúdo orgânico, esse carregamento que fica basicamente sendo executado no front-end como um todo, né? Só que você tem uma vantagem, né? O servidor fica mais barato, você consegue ter uma transição e usabilidade muito mais próxima de um aplicativo como um todo, né? E por último, não menos importante, acho que foi até o mais recente que foi trazido, vai de mudança tecnológica, de paradigma que foi feito, que foi realmente a geração estática do site. Isso basicamente a gente constrói o site, vamos botar assim, uma vez no dia, pega todos os assets dele, se tiver 5.000 páginas, a gente constrói 5.000 páginas, otimiza o máximo possível e distribui para o usuário. E isso traz, assim, uma grande ganho assim, de segurança, porque você não tem nada sendo executado quando o usuário realmente acessa esse website. Você tem puta ganho de performance, geralmente o site vai estar sempre cacheado, sempre de ponta, para o usuário já clicar e receber os dados. Você tem o melhor custo-benefício do ponto de vista de infraestrutura e até mesmo, como é que eu posso dizer, de poder computacional sendo gasto de forma geral, porque você exerce isso uma vez e depois o usuário recebe esse dado pronto, né? Enfim, seja no celular, no computador dele. Porém, isso traz algumas limitações. Como você perde um pouco de interatividade, claro que isso pode ser contornado, como eu falei, geralmente isso é usado em conjunto com técnicas de client-side rendering. Só que essas técnicas aqui, hoje em dia, elas se sobrepõem muito por causa dos novos frameworks. E você tem uma desvantagem grande que é a difícil gestão de conteúdo, porque você muitas vezes só vai ter uma atualização de conteúdo uma vez ao dia. E assim, às vezes, principalmente com cenário de e-commerce, trabalhando, que né, é o que eu tenho mais contexto hoje, você não quer que os clientes levem um dia para atualizar um preço de um produto que pode mudar. Às vezes você precisa fazer uma promoção temporária ou por algum problema que você deu, você precisa ajustar o preço rapidamente. Então você tem ali alguns problemas nessa parte, porque se está atualizando, vamos botar que seja uma hora, uma vez no dia, ou 3 vezes ao dia, você tem um gap bem grande aí de atualização de conteúdo. Então ele tem sim uma desvantagem nesse ponto. Porém, isso tem sido muito contornado com os novos frameworks. Porém, antes de passar para os novos frameworks, eu quero até fazer uma menção rosa basicamente ao que era o Jamstack, porque muito desse conceito de headless começou por ele, e ele começou muito com essa parte de geração de site estática. E provavelmente se vocês jogarem no Google, começarem a pesquisar sobre o conteúdo, vocês vão acabar batendo nesse termo, vamos dizer assim, talvez você vai ver sendo referenciado um site, como é que eu posso dizer, feito de forma headless como o Jamstack, ou você vai ver Jam alguma coisa, tira até mesmo para a própria Vertex, antes do framework deles se chamarem Fastor. Eles chamavam de Jam Framework, alguma coisa assim, porque veio dessa referência, né? No passado, quando começou essa ideia de construir sites estáticos primeiro, cachear e ser executados com o tempo, ele veio com esse nome, né? Que é basicamente você utiliza o JavaScript para fazer a consulta dos dados, um conjunto assim de outras APIs, né? Onde o JavaScript constrói essa página, e ali ainda tem um markup onde
No começo de toda essa estratégia, você não tinha nenhum banco de dados de verdade, você tinha nada mais nada menos que alguns arquivos de texto escritos em Markdown. Hoje em dia, você tem até bancos de dados inteiros muito mais robustos, né? Eu brinco que isso foi o início, até mesmo o JavaScript ele ajudava a ter uma certa interatividade sobre essas páginas estáticas, para você ainda ter um pouco do melhor dos dois mundos, né? Isso foi evoluindo ao longo do tempo. Lá em 2015 era só o JQ que fazia sites estáticos muito simples. Depois, em 2018, a gente começou a ter novas ferramentas como Gatsby, alguns frameworks CMS, né, alguns CMS, né, vamos botar assim, surgiram como Contentful, que já era focado em API, 100% headless, vamos botar assim, já com essa arquitetura muito mais robusta. O Gatsby, inicialmente, ele fazia renderização estática, ele é um framework baseado em React, e permitia todas as funcionalidades de client-side rendering, e depois, vamos botar assim, no segundo momento, ele carregava toda a interatividade do site, onde você conseguia ter um site que ele era fluido, vamos botar assim, do ponto de vista de experiência de usuário, você não tinha aquela transição de buscas de página, porém você tinha essa geração estática que era gerado antes, então você conseguia trazer, vamos botar assim, uma grande inovação na época, né, de juntar o que era um site feito estático com a interatividade de um site que tinha o client-side rendering, né? E até mesmo algumas hospedagens surgiram, como Netlify na época, e Vercel, dentre outras, foram surgindo ao longo desses anos ali, que veio montando um ecossistema de desenvolvimento ali já, não só de desenvolvimento, mas de infraestrutura nesse caso, para você realmente conseguir pegar esse site que você fez de forma headless e hospedar ele na internet, porque a outra dor eu brinco faz hospedagem e servir milhões de usuários, né? Então, essas plataformas de infraestrutura construídas em cima lá dos serverless que eu falei anteriormente, foi o que possibilitou realmente crescer, trazer esse impulso para o mercado. E hoje em dia você tem aí, acho que quem tem liderado muito esse mercado hoje é a Azeite, que basicamente é uma empresa também que ela é dona da Vercel e é criadora do framework Next.js, que hoje acho que é o principal framework do mercado. E já puxando um pouco aqui, dentro desse mercado, como eu falei, as tecnologias foram surgindo e evoluindo ao longo do tempo, né? E hoje a gente está num cenário que, falando assim, falo hoje, deixando claro que estou falando isso em 2023, né? A gente está num cenário onde os frameworks ganharam muita maturidade do que eram, principalmente em relação à estratégia de renderização. Primeiramente, a gente teve o Gatsby, que foi o primeiro que surgiu. Inicialmente, ele só trabalhava com geração estática dos sites e tinha esse client-side rendering para melhorar um pouco todo essa interatividade, deixar o site bem dinâmico, mesmo tendo ali ganhos de performance, mesmo sendo um site renderizado pelo lado do servidor. Porém, ele tem algumas dores do lado do desenvolvimento, ele trabalha com toda uma camada de GraphQL que é um pouco mais complexa de se trabalhar no dia a dia e até mesmo o setup dele é um pouco mais trabalhado. Claro que hoje em dia ele também tem capacidade de server-side rendering, e eu brinco que todo mundo foi evoluindo todo o ecossistema, todos os três que eu trouxe aqui, eles estão aptos a trabalharem hoje nas três formas de renderização, né? E isso é muito importante, isso se torna cada vez mais uma coisa a ficar de olho e saber como otimizar e trabalhar isso no dia a dia. O Next foi quem surgiu depois pela empresa Zate e que cada dia que passa se torna mais popular. Acho que hoje ele é o principal framework do mercado quando se fala de desenvolvimento headless. Ele, assim também como o Gatsby, ele também é baseado no React. Ele inicialmente surgiu até com uma proposta diferente. Ele inicialmente era um framework server-side rendering. Ele não tinha SSG, que é a geração estática de websites. Ele basicamente trabalhava com server-side rendering, onde ele renderizava no servidor e daí trazia interatividade de forma fluida com as estratégias de client-side rendering. Ele vinha até com uma proposta diferente. Tipo, ele não abandonava a ideia de ter esse processamento de servidor, porém ele já vinha pronto para trabalhar dentro do serverless, dentro da estrutura da AWS, ali, por exemplo, ou Google, Azure, Functions, enfim, de forma distribuída na ponta do usuário, onde o processamento ele executa no servidor mais próximo do usuário e era servido para a pessoa. E isso conseguia trabalhar, principalmente muitos primeiros e-commerce até mesmo utilizou o Next, porque você conseguia ter um certo dinamismo de preço, ao mesmo tempo com uma boa usabilidade, uma boa performance e zero ocupação para a plataforma de e-commerce em questão. Que isso também é uma preocupação muito relevante. E, enfim, e por último aqui também tem o Nux, que eu diria assim, de todos aqui, ele é o terceiro mais popular, vamos dizer assim, dentro do mundo de desenvolvimento React de forma geral. A única diferença dele para o Next, basicamente, é que ele é feito em Vue.js, que é um outro framework concorrente ali do React. Porém, hoje, se eu fosse recomendar, quero começar um desenvolvimento hoje 100% Redis, eu falo, cara, foca no Next, é quem está liderando o mercado, é quem está sempre com as novas tecnologias, tudo que, vamos botar assim, há de inovação, primeiramente sai nele, e hoje acho que, sem dúvidas, ele é o mais popular. Então, eu diria que é o mais seguro de todos aqui, porém, não desmerecendo todos os outros aqui, se você escolhesse, você conseguiria atingir o objetivo de desenvolver um site headless. Mas também existe tecnologias a ficar de olho. Eu falo que hoje a gente está muito acostumado com o React e como ele funciona, e basicamente ele se tornou um padrão de mercado desde que o Facebook veio à tona com esse framework, enfim, que é um framework open source para desenvolvimento de UI. Porém, novas tecnologias têm surgido.
Hoje eles são bem iniciais, prematuros, e tem poucos projetos grandes em cima deles. É claro que alguns ali, como o Flash, já está começando a surgir, tanto o Flash quanto o Svelte. Já estão surgindo algumas empresas, startups que têm utilizado ele e têm conseguido bons resultados. Todos esses três frameworks aqui, eles trazem essas ideias de SSD, server-side rendering, enfim. Todos eles estão prontos a trabalhar nessas tecnologias, porém cada um deles tem seu diferencial. Do lado aqui eu tenho o Quick, ele foi feito pelo Builder, que também é um CMS headless, ou seja, foi um framework que já pensado em todo nesse mundo headless que vem surgindo. Ele vem para tentar extrair o brinco aqui cada 0,1 segundo de performance. Ele trabalha com uma hidratação progressiva, é bem diferente, onde a pessoa realmente só baixa a, realmente a lógica para execução quando você clica no botão, quando você clica nesse botão. Então ele te entrega o front-end muito rápido, já está pronto, quando você clica ele vai começar a baixar rapidinho tudo que é de interação que ele precisa para ser executado. Ele tem uma pegada bem diferente, ainda, é claro, muito inicial, mas ele traz aí, tipo, tentando espremer e conseguir o melhor performance, né, dentro do ecossistema front-end hoje. Do outro lado, eu tenho o Svelte Kit, que já está até, eu diria esse aí, talvez de todos os três aqui, talvez o mais maduro. Ele traz uma mentalidade diferente, como ele trabalha com reatividade, e até mesmo com a quantidade de JavaScript que ele entrega para o servidor. Ele tem uma camada de compilação, onde ele realmente tenta diminuir o máximo possível do código que foi criado pelo programador inicialmente e tentar te entregar o mínimo de JavaScript possível, porém ainda assim trazendo algumas ideias mais tradicionais, vamos botar assim, como o Next, por exemplo, JS tem hoje. Porém, tem algumas vantagens nesse meio ali do ponto de vista de performance de interatividade, mas é já algo mais específico. E por último aqui, mas também não menos importante, tem o Fresh. Esse aí ele já tem um grande diferencial, ele já roda numa plataforma diferente, que é o Dino. Acho que todos os outros que eu trouxe aqui são dentro do ecossistema de Node.js, e quase toda a grande hospedagem hoje está pronta a trabalhar com ele. Já o Fresh, ele usa o Dino, que tem uma ideia diferente de como você carrega esses módulos, né? Basicamente, hoje, dificilmente você tem um website que ele é simplesmente tudo que você desenvolveu. Geralmente você vai ter uma dependência de um carrossel, alguma dependência externa, e ele trabalha isso usando toda a parte de módulos que hoje em dia é aceita pela maior parte dos navegadores, né? Principalmente assim, considerando os 95% mais usados, que é uma métrica bem comum de ser tratada no mercado, saber, olha, eu vou usar a API que é usada por 95% dos navegadores. Então, ele já vem focando nesse 95%, tentando trazer a melhor forma de desenvolver, onde você não tem uma etapa de compilação, e todos os módulos são carregados de forma dinamicamente. Enfim, todos os três aqui são frameworks que eu digo inovadores em seus pontos, e cada um aqui eu brinco de que são importantes de ficarem de olho para o futuro, porque assim, hoje a gente está falando muito ali basicamente do Next, do Gatsby e tudo mais, e acho que se fosse no hoje, sem dúvida, eles são, como é que eu posso dizer, as referências, principalmente o Next. Agora, se você já começa a querer olhar para o futuro, brinca assim para o desenvolvedor, já quer fazer uma POC, quer fazer um projeto pequeno, dá até para se aventurar com esses frameworks. Acho que eles são bons de estarem de olho no futuro. Enfim, eu brinco que nem tudo são flores, apesar dos benefícios das tecnologias que existem hoje em volta do desenvolvimento headless, a gente tem um certo custo em volta de se trabalhar com headless. Principalmente ali um aumento de complexidade. Cada vez mais você tem, como é que eu posso dizer, conceitos separados. De um lado você tem o front-end, do outro lado você tem o back-end. Só que, como é que eu posso dizer, você acaba criando uma complexidade a mais, porque agora você não está mais falando de uma aplicação só. Você tem duas aplicações diferentes e que precisa ter um canal de comunicação entre elas. Claro, hoje em dia a gente fala muito em API REST ou GraphQL, que são os dois principais protocolos de comunicação, mas de qualquer forma você bota mais responsabilidade para o front-end, porque antes o cara já fazia consulta direta e era tudo uma aplicação só. Isso era mais simples de trabalhar. Porém, você tem a desvantagem de que isso não escala tão bem, nem você consegue garantir a mesma performance que você tem hoje. Isso traz ali, principalmente, né, você precisa de um time mais preparado a trabalhar com esse ecossistema, né? Ele realmente não é algo tão simples assim de se lidar no dia a dia. E o outro ponto também é a parte de performance. Eu falo que ele não vem de graça. Toda a parte de performance você precisa desenvolver com o foco de performance em mente. Eu brinco que todos os frameworks que eu trouxe aqui, você pode fazer um site que performa mal. É claro que eu brinco que existe uma curva, né, do site em branco para o site com, né, principalmente eu por lidar no cenário de e-commerce, né, um site com prateleira, banner, funcionalidade extra, mini cart, e isso realmente faz com que você perde um pouco de performance, porém você quer extrair o máximo possível. Daí entra a técnica de lazy loading, de carregamento dinâmico, de deixar objetos de interatividade para ser carregados depois. Você tem que realmente desenvolver pensando nisso, pensando no SEO, pensando na acessibilidade, contraste de cores, como a UX foi tratada, pensado em diferentes devices, porque como até
falei anteriormente, a maior parte das pessoas acessam no celular, mas tem que acessar no desktop, quem vai acessar no monitor 4K e quem hoje em dia, apesar de ubiquidade quase nula, mas não é impossível do cara abrir o seu site numa TV, que, enfim, pode distorcer muito do que você tinha feito. Então, assim, você tem que estar sempre pensando na performance, no UX. E quando eu falo performance, não é só essa performance de interatividade, de ponta, mas também de como ele está convertendo, qual é o UX que você tem. Então, isso realmente se torna agora uma responsabilidade a mais do front e mais preocupações que você tem que ter. Então, eu brinco assim, existe uma grande responsabilidade ali. E também tem um ponto que eu esqueci de citar aqui, existe um custo inicial mais de infraestrutura, porém a longo prazo, principalmente quando você fala de escala, ele tende a amortizar bastante. Porque antes você tinha um servidor só rodando, tanto seu front, tanto seu back, toda a sua infraestrutura, e agora você tem dois. Um exclusivo para o front e outro exclusivo para o back-end. E como eu falei, isso traz a grande vantagem que você consegue otimizar a performance no máximo, dos dois cenários, inclusive, até mesmo pro lado do back-end, ele ganha mais flexibilidade e mais estratégias de escalabilidade, que eu nem quis trazer tanto nessa apresentação, mas enfim, quem mexe bastante com infraestrutura tem uma ideia do que eu estou falando. E isso permite, assim, você realmente escalar mais e até mesmo otimizar o custo quando você passa daquele estágio inicial, né? Que eu brinco assim, quando o cara tem um estágio inicial, um servidor só resolve. Mas quando o cara já começa a falar de 100 mil views, 1 milhão de views, é legal ter dois, você começa a ter ganhos a partir daí. Bem significativos até. E bom, também aqui até falando alguns pouco dos casos de uso, né? Para falar que, cara, você falou, mas não vi isso até então. Acho que o primeiro grande case desse mundo de desenvolvimento Redis realmente separar todo o front-end de desenvolvimento foi a Smash Magazine. Acho que ele foi o primeiro, lá em 2016. Eles basicamente tinham um blog que era o WordPress, porém a Smash Magazine inicialmente ele era um portal de notícias que falava sobre, principalmente desenvolvimento web e até mesmo tendências de design, né, na época. E com o tempo eles foram crescendo muito, eles começaram a ter, enfim, vários autores, começaram a ter 5, 6 publicações por dia, e essas publicações começaram, assim, a ter milhões de tráfego, milhões de acessos. E como eu falei, isso em 2015 era, tipo, o que você está falando, cara? É realmente, se eu for passar escala, você está falando de escala de um grande jornal, um grande veículo de comunicação. Eles migraram para essa estratégia Redis, onde diminuíram o custo de servidores em 90%. É muito grande o ganho que eles tiveram. Porque, de um lado, eles tinham toda a página sendo gerada no servidor, era um grande servidor gigante na Amazon que existia, processando cada requisição, separaram e realmente fizeram uso das estratégias como o site estático, a geração do site estático, e deixavam o que era mais novo sendo carregado de forma dinâmica, e isso fez com que teve uma redução massiva do poder computacional que era gasto no website na época. Então, assim, é um dos grandes cases quando se fala de headless. Do outro lado, eu trouxe aqui também a Sorte Online, que é até um cliente nosso da M3, que a gente tem feito a migração deles para esse cenário de headless. Eles basicamente decidiram trabalhar dessa forma headless, porque eles tinham uma dor muito grande de escalabilidade. Eles já chegavam no ponto de um monolito deles e falou, cara, eu sei quantas vendas eu consigo fazer, e não importa a quantidade de tráfego que tenha mais, eu não consigo concluir mais do que isso, porque meu servidor simplesmente não aguenta. Ele trava e começa a perder venda. Então, eles vieram com essa ideia de toda uma nova arquitetura, toda uma nova pensada em escala, pensada em headless, e até mesmo um outro ponto também muito importante que eles queriam estar a mais à prova do futuro, e não só isso, também, como é que eu posso dizer, menos preso a uma plataforma só. Basicamente, eles tinham a deles, começaram a utilizar a Vertex para até conseguir dividir um pouco dessa carga. Eles optaram por esse desenvolvimento headless porque eles não ficam presos a uma plataforma de contas. Eles podem trocar de plataforma no futuro sem ter que refazer todo o site. Porque agora teu front-end é uma coisa só, ele é sua, ele é responsabilidade do seu time, e você não está com ele preso hoje dentro da plataforma de e-commerce ali. E isso traz, como eu falei, tanto o benefício de estar mais à prova do futuro, mais flexibilidade de desenvolvimento, você consegue trazer coisas que a plataforma de e-commerce em si, ou plataforma de CMS, não vai trazer de forma tão rápido, até porque a gente vive num mundo que, como eu falei, toda hora tem tecnologia nova. Acho que o que está trend no momento aí, hoje, é toda essa ideia de chatbot, de IA, seja geração de imagens, seja geração de texto, até mesmo conversação por voz, e que, às vezes, surgiu uma coisa nova, uma nova forma de interagir com o website, de comprar, e que às vezes dentro da plataforma de como você fica esperando, tá, mas a plataforma não me oferece isso hoje. E daí você tem mais como é que eu posso dizer, você consegue ser mais rápido em agir e se preparar no mercado, né? Você consegue já falar, cara, já implementei isso no website. E até já falando um pouco aqui, o que esperar do futuro, gente. Isso é uma coisa que eu falo que não para de ter mudanças. A gente tem cada vez mais assim uma grande adoção, né, de toda essa estratégia de desenvolvimento, cada vez mais heads, cada vez mais separadas as coisas. Você tem ali tanto mobile, tanto heads, e muito muito disso tem se tratado assim já conforme essa arquitetura headless, onde você só paga ali o tempo de execução da aplicação, que ela está deployada na ponta. Isso vem em conjunto aí com a ideia de Edge Computing, que eu brinco que ele já é mais uma evolução ainda já construída em cima da ideia do serverless,
de forma que você consegue aí com baixo custo com baixo custo não, né? Com baixo tempo de iniciação, você já ter uma função que é executada muito rápido num computador que está muito próximo do usuário. Então, isso traz aí cada vez mais formas de distribuir o conteúdo, até porque quando a gente fala de infraestrutura, principalmente front-end, a gente está falando muito sobre distribuição de conteúdo, que acho que é um ponto muito importante, porque muita gente faz o site e não pensa, tá, mas como ele chega no meu usuário final? Tem todo um mundo de servidores ali e de tecnologia e infraestrutura que existe para tentar conseguir o vínculo que cada ponto um segundo, como eu falei lá atrás. Ponto um segundo é, às vezes, 10% a mais de venda, dependendo do tipo de negócio que a pessoa está inserida. Então, é realmente muito importante isso. Claro. A gente tem uma melhoria de ferramental e novas práticas. Acho que a cada vez, cada ano que passa, novas tecnologias surgem, como eu falei, assim, novos frameworks vêm surgindo e novas práticas de desenvolvimento vêm surgindo. Como eu falei ali, muitos dos métodos de renderização, pô, no começo era tudo server-side render, aí depois veio o client-side render, depois voltaram para o static site generation e hoje a gente vive um mix desse novo e hoje cada vez mais a gente tem noção do que são melhores práticas e novas práticas que trabalhar com isso e que talvez não sejam verdade ano que vem. Eu sempre brinco que o que hoje é verdade pode ser que ano que vem tenha uma forma melhor ainda de se resolver aquele problema. Então, quando você faz o seu site desocupado, você tem mais facilidade de se adaptar e, enfim, e realmente adotar essas melhores práticas. E claro, aí acho que a parte de IA é difícil não deixar de citar. Cada vez mais ele vai ser utilizado no desenvolvimento para tanto facilitar o desenvolvimento e até mesmo para novas formas de interação no seu website. Você pode ter amanhã, é claro que acho que isso ainda está muito no início, mas pode ser que comece a vir um trend muito forte de você ter um chatbot por voz no website que a pessoa fala, quero comprar X coisa nesse site. Ele já mostra o produto, a pessoa só confirma e faz a compra. Enfim, claro que isso hoje ainda é muito, talvez ainda está meio longe, porém eu brinco que não tanto. É legal, pode ser que isso surja aí no futuro próximo. Então, tudo isso são coisas que, assim, é super importante estar de olho. E, bom, gente, eu tentei trazer aqui um pouco de toda essa aí, do que é Redis, do que se esperar, de tudo que ele traz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar ali no chat, eu vou estar aqui para responder. E agradeço a presença de todos vocês. Eu acho que eu só vi uma pergunta, algumas pessoas falaram no chat. Deixa eu conferir. Foi mandado aqui. Bom, gente, o Pedro mandou uma pergunta, mas alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Vou estar parando aqui.